Olá, bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo de Reiki destinado a mestres, né? Mas que está aberto também o conhecimento para reikianos. Já tem um vídeo sobre isso, e eu vou trazer mais alguns detalhes, né? A questão é um ponto um pouco controversa dentro do Reiki, e teve um tempo que isso foi mais debatido, que isso gerou um pouco mais de polêmica. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo. Que é a contração do ponto Yin e a língua no céu da boca, a língua no palato. Essas duas técnicas são usadas no sopro violeta. O sopro violeta é a colocação do Daikomyo tibetano na aura, o campo energético do iniciado pelo mestre. Como tantas informações no Reiki, essa é uma daquelas que é meio confusa quanto às suas origens, certo? Quanto às suas origens e sobre quem colocou essa informação dentro do Reiki, né? Quem fez essa inserção dessa prática. Nós temos uma referência que é a Diane Stein. Antiga aqui a foto, né? Deve estar um pouquinho mais velhinha hoje, ela. Um pouco mais idosa. A Diane Stein fala dessa técnica. Só que essa técnica não é tibetana. É uma técnica taoísta. E a Diane Stein não coloca ela assim como Reiki. Ela coloca como uma prática para o mestre de Reiki. Certo? Porque ela faz parte da órbita microcósmica, que é uma prática taoísta muito interessante, que eu gosto muito e pratico. Mas ela não tem nada a ver com o Tibete, né? Tem a ver mais com a China, e muito pouco a ver com o Reiki. O mestre Sui não usava isso de forma alguma, a Ayashi também não, Takata também não. Mas ela foi inserida no Reiki ocidental em algum momento, por algum mestre que talvez tenha achado interessante ou tenha interpretado mal, talvez a Diane ou talvez algum outro, né? Então são informações meio desencontradas. O fato é que a partir de um determinado momento essa técnica foi ensinada pelos mestres, de um mestre para o outro, de um mestre para o outro. Não se contestava, não se questionava e passava essa informação. Alguns gostavam de fazer, outros não. Alguns tinham dificuldade em executar, outros não. E a técnica foi persistindo. Eu recebi essa informação do meu mestre e executei durante algum tempo. Até porque a contração do ponto Yin eu já executava, a língua no palato também, né, é órbita microcósmica, Mantakshia ensina nos livros dele. É uma coisa bem antiga, bem interessante, de circulação de energia, de trabalho com energia. Então, quando eu cheguei no mestrado do Reiki e me falaram isso, foi natural para mim, bem tranquilo, né? Mas algumas pessoas questionam, mas por quê? E é taoísta, não é tibetana, não é budista, né? Como é que saiu isso? Como é que inseriu isso? Tem que fazer, não tem que fazer? Então eu acabei pesquisando, buscando um pouco mais de informação, que não é muito copiar e colar, né? Vai repetindo, sem saber ao certo a origem. E eu comecei a experimentar também, né? Já que eu não vejo uma relação. Quando o William Errant criou o Reiki Sui tibetano, ele inseriu os símbolos tibetanos, e por isso chamou de tibetano, porque ele achou conveniente a iniciação, achou que o processo ficava mais efetivo, né? Mas ele não incorporou essas técnicas tibetanas e outras tantas técnicas tibetanas ao Reiki. Apenas a questão da simbologia para facilitar o trabalho, facilitar a iniciação. Ok. E essa técnica sendo taoísta, ela fica meio estranha, ela não se encaixa no Reiki. Não se encaixa. Ela é essencial? Não. Pelo contrário, eu vejo ela como um complicador. Primeiro pelo aspecto psicológico, que as pessoas não conseguem manter
o ponto I contraído e nem a língua no céu da boca por muito tempo. Certo? Segundo, porque alguns mestres, talvez num afã de exigência e de mais determinação, mais foco, falam que tem que fazer isso o tempo todo. Você não faz só no sopro violeta, você faz a partir do sopro violeta até o final. Certo? A língua no céu da boca, você soprar, fica algo muito estranho. Né? Com um sopro trancado. O sopro sai pelo espaço ao lado da língua. Então você já não sopra corretamente. Manter a língua no céu da boca o tempo todo não é difícil depois de algum tempo de prática, mas para algumas pessoas fica complicado. Fica realmente complicado. Certo? Num determinado momento você tem que falar algumas coisas. E não dá para falar com ele na boca. Você não fala corretamente. Não adianta. Por mais que requer, música, não dá para falar direito. Não tem como. Então, manter isso ao longo do ritual de iniciação é totalmente fora de questão. A gente faz exatamente o momento do sopro violeta e termina o sopro violeta. Você solta o ponto I e você solta a língua no céu da boca. Prossegue com a iniciação. Certo? E o outro ponto que eu vejo, que esse ponto realmente ele é complicado, é que a língua no céu da boca tranca, fecha o seu canal interno de energia, parte de cima. Contração do ponto IN tranca, fecha o seu circuito de energia na parte de baixo. A órbita microcósmica é uma circulação interna de energia. A iniciação do reiki é uma transferência de energia. Então, como que você vai absorver energia para transferir para o iniciado se você está fechado? Então, se torna um contrassenso, se torna uma coisa conflitante. A partir do momento que eu comecei a ponderar sobre isso, eu comecei a abandonar essa prática. Palato e contração do I. Certo? Uma pessoa me questionou, mas qual é a mais intensa? A mais intensa é sem a contração e sem a língua no palato. Exatamente porque quando você faz a órbita, você se fecha. A órbita é uma circulação interna de energia. Então você se fecha. E a iniciação é uma transferência de energia. Então fazer esse processo é um conflito entre trancar e ceder energia. A partir do momento que eu comecei a não fazer mais isso, eu senti que o fluir da energia era mais tranquilo. Mesmo que eu só fizesse contração e a língua no palato no momento do sopro violeta, não ao longo da iniciação. Não, era só no momento. Então, essa passagem de energia de sopro violeta se tornou mais fluida e mais tranquila. Certo? Eu continuo ensinando essa técnica, continuei ensinando até um determinado ponto. E depois eu deixei em aberto e agora já não ensino mais. Deixei em aberto um tempo porque alguns mestres chegavam querendo isso. Eu quero aprender a fazer, eu quero usar. Então é assim que funciona. E a partir do momento que eu estava mais tranquilo com relação a isso, que eu sedimentei esse conhecimento, que eu fiz essa pesquisa e que eu constatei esses aspectos, eu também não ensino. Eu menciono a existência como uma questão histórica, porque foi passado isso por muito tempo para mestres, e muitos reikianos sabiam disso também. Então, já não ensino essa técnica como necessária para o mestrado. Ela é uma técnica, sim, para desenvolvimento energético fantástica. Gosto muito, executo ela constantemente. Mas não associo mais ela com o reiki. Certo? Não associo com o reiki. Aos mestres que me questionam, eu explico exatamente o que eu estou falando nesse vídeo, né? Eu explico essa trajetória toda. Certo? E é essa mensagem que eu gostaria de passar, né, sobre essa prática, essa inserção dela no reiki e agora essa remoção, né?
não há necessidade, não há utilidade. Você faz o sopro violeta tranquilamente, da mesma forma, sem contrair o ponto IN e sem colocar a língua no palato, né? Sem bloquear a energia, sem gerar esse conflito entre dar e receber, sem ficar trancada a energia dentro de você e ter que passar para o iniciado. Certo, pessoal? Então, era isso. Até a próxima.